Mecanismo de... Tá acabando, gente. Mecanismo de reconstrução ou cura dos tecidos agredidos e as células tronco, reparação e regeneração. Aqui eu misturei alguns capítulos, tá? Para vocês entenderem. A gente vai ver o processo inflamatório e o que esse processo inflamatório vai gerar. Então, esse processo inflamatório, no final, ele tem que culminar com a eliminação do agente agressor e com a cicatrização desse local. Essa cicatrização, ela pode ser por reparo, por regeneração ou por fibrose, tá? A gente já vai ver cada uma delas. A inflamação, novamente, a inflamação só ocorre nos tecidos vascularizados, tá? E é um mecanismo de defesa do organismo. Forma-se um tecido de granulação e a gente vai culminar no reparo. Novamente, qual é o objetivo essencial da inflamação? Destruir, diluir, circunscrever, delimitar o agente agressor e reparar o local agredido. O processo de reparo só tem início após a eliminação do agente agressor, tá? Sublinha isso. Então, eu só vou conseguir ter o reparo dessa minha destruição local se tiver a eliminação do agente agressor. Então vamos lá, vamos começar aqui as diferenças. Qual a diferença entre reparo e regeneração? Então vamos lá. Reparo, os tecidos conjuntivos são reconstruídos pela formação do tecido de granulação. Então olha lá, reparo. Eu tenho que ter o quê? Eu formo tecido de granulação. Tá? Eu tenho que ter... Vamos lá. Para eu ter o reparo, eu tenho que ter um processo inflamatório, certo? Sim. Vamos lá. O reparo tem inflamação antes. Exatamente. Para eu ter o reparo de alguma coisa, a cicatrização de alguma coisa... Gente, a cicatrização de uma ferida é basicamente isso. Cicatrizar uma ferida é você reparar o tecido. É que cicatrização pode se dividir em reparo e regeneração. São coisas diferentes, ok? Para eu ter o reparo, eu tenho que ter um processo inflamatório, né? Para eu ter um processo inflamatório, eu tenho que atuar em tecido conjuntivo ou não? Para ter inflamação, tem que ter tecido conjuntivo? Lá no início da aula. Sim. Tem, para as células de defesa chegar. E aí sim eu consigo formar o tecido de granulação. Então, toda vez que eu tenho uma inflamação, eu já vou mostrar para vocês a tabelinha. Toda vez que eu tenho uma inflamação no tecido conjuntivo, as células de defesa vão chegar, eu vou ter inicialmente uma inflamação aguda, que pode evoluir para uma inflamação crônica, formar um tecido de granulação e aí eu vou ter o reparo dessa região. Tudo bem? Foi? E a regeneração? A regeneração, ela ocorre, na verdade, em tecidos que não são vasculares, não são formados por tecido conjuntivo. Na verdade, você tem células muito diferenciadas, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter proliferação das células vizinhas especializadas sem a participação do tecido de granulação. Deixa eu botar aqui. É a fibrose e a reconstrução da pele. É mais ou menos isso. Vamos voltar. Vamos lá, pega esse quadrinho aqui para vocês entenderem. Depois a gente volta. Olha lá. A agressão e lesão, ela pode acontecer em tecido conjuntivo ou ela pode acontecer em tecidos, né, como mucosa, pele, glândulas, vísceras e nervos, que tem uma diferenciação celular muito grande, ok? Quando acontece em tecido conjuntivo, a gente já viu, ocorre o processo inflamatório, né? As células de defesa chegam, isso vai gerar uma inflamação aguda, depois a inflamação crônica, a formação do tecido de granulação e a cicatrização de um tecido conjuntivo a gente vai chamar de reparação, tá? É isso que eu quero que vocês saibam.
Toda vez que eu tenho a cicatrização de um tecido conjuntivo, eu passo por um processo inflamatório, eu formo um tecido de granulação e eu tenho a reparação. Tudo bem? Mas o que acontece, por exemplo, quando eu tenho a agressão a um tecido, por exemplo, que não tem tecido conjuntivo? Eu não tenho vascularização, né? Então, olha lá. Se eu não tenho vascularização, eu vou formar tecido de granulação? Não, eu vou formar um granuloma? Não. Na verdade, como é que vai acontecer a cicatrização nesses processos? Eu também vou ter um processo inflamatório, mas a cicatrização nesse tecido, né, que não tem tecido conjuntivo, ele vai se dar pela proliferação dos remanescentes das células vizinhas. Então, as células vizinhas, tá, a esses tecidos que vão ajudar a cicatrizar esse tecido regenerado. Por isso que a gente vai... esse tecido agredido. E aí esse processo, ó, a gente vai chamar de regeneração. Então, regeneração é quando eu tenho uma agressão num tecido que não tem, né, vascularização, né, e não tem, consequentemente, o quê? Tecido de granulação. Ok? Entendeu? Depois a gente vai voltar. Então, esse, no caso, é só uma agressão, mas não tem inflamação. Ou chega a ter uma inflamação? Não. Tem o processo inflamatório, mas ele não tem a formação do tecido granuloso, tá? Não tem a formação do tecido de granulação. E é isso que faz a diferença para ele? Esse reparação ou regeneração. Isso, tá? Tem aí na tabelinha para vocês. Mas tem alguns casos, presta atenção aqui para ver se vocês entendem a setinha. Então, ó, tecido conjuntivo, você tem inflamação, você tem tecido de granulação, você tem a reparação. Quando eu tenho um tecido, né, que não é vascularizado, o processo de cicatrização, de inflamação e cicatrização vai ser pelas células vizinhas. E aí você tem a regeneração. Só que tem um caso específico quando você tem uma agressão a tecidos que não são vascularizados, mas essa agressão é tão grande, que forma um espaço vazio muito grande, tá? Então, olha lá, ó, quando não há proliferação suficiente dos remanescentes. Eu tive uma agressão grande, tá? E as células vizinhas, elas não deram conta de preencher esse espaço. O que acontece que eu falei lá no início? O corpo, ele admite espaço vazio? Não. Como ele não admite espaço vazio, isso gera também um processo inflamatório, gera um tecido de granulação, mas isso tudo em função das células vizinhas, mas não é qualquer tecido de granulação, não é um tecido de granulação igual esse aqui, é um tecido de granulação mais fibroso, tá? Para eu preencher esse espaço. Essa reparação ela vai chamar de fibrose cicatricial ou reparação. Isso, tá? Quando eu tenho uma quantidade maior de fibrose. Entendeu isso? A reparação é quando eu tenho um tecido conjuntivo, né? Um tecido conjuntivo vascularizado. Então, tecido conjuntivo, o nome da cicatrização é reparação. Quando eu tenho tecidos que não são vascularizados, a cicatrização ela vai acontecer por células vizinhas. A gente vai ter a regeneração, ok? Agora, tem um caso específico quando esses tecidos não vascularizados, eles são destruídos, tem uma grande destruição. E aí vai formar espaços vazios muito grandes. Como o organismo ele não admite esses espaços vazios muito grandes, aí ele vai se adaptar, vão vir outras células, tá? Vai formar um tecido de granulação, mas não é qualquer tecido de granulação, um tecido de granulação rico, ó, tecido conjuntivo fibroso para preenchimento. A tentativa é de preencher
esse espaço vazio. Então, o organismo joga tecido conjuntivo fibroso ali. Por isso que o nome da cicatrização é fibrose cicatricial. Entenderam? Então, vamos voltar agora. Só que isso ele demora um capítulo inteiro para explicar isso. Ah, eu tô passando, por isso que eu tô... Então, olha lá, ó, reparo, presta atenção, ó, reparo ocorre, né, em tecidos conjuntivos vascularizados, eu tenho a formação de um tecido de granulação. Regeneração, os tecidos perdidos são diretamente reconstruídos por tecido similar pela proliferação de células vizinhas sem a participação do tecido de granulação, ok? Então vamos lá, eu vou falar de cada uma delas, vou falar da reparação e da regeneração. A capacidade dos tecidos e órgãos de promoverem a regeneração. A regeneração, para eu promover a regeneração, a capacidade do órgão de promover a regeneração, ela está associada a maior ou menor velocidade de proliferação celular, ok? Então, quanto maior a proliferação celular, maior a capacidade regenerativa desse órgão. Tudo bem? Tanto que quando essa célula não consegue proliferar direito, a gente cria os espaços vazios. Então, essas células, isso eu acho que pode cair, tá? Essas células, elas podem ser classificadas de acordo com a sua capacidade de proliferação. Tá? Então, as células podem ser classificadas em células lábeis, sublinha, são as células que proliferam rapidamente, ou seja, a reposição das células perdidas é rápida. Células estáveis, quando a capacidade regenerativa é significativa, é o meio termo, tá? E as células permanentes, é quando elas não têm a capacidade de proliferação. Ou seja, se lesadas, elas não são substituídas. Por exemplo, neurônios, células musculares, cardíacas, esqueléticas e do cristalino, ok? Acho que pode cair isso aqui. É bem a cara do exército. E as células tronco, gente? Por que eu trouxe isso aqui? Porque a célula tronco, a gente falou lá no início que as células elas têm funções específicas, né? Cada célula tem uma função específica, né? Isso é a diferenciação celular. As células tronco embrionárias, elas têm a capacidade de se diferenciar em qualquer célula, ok? Por isso que as crianças, quando saem da maternidade, guardam o cordão umbilical e agora, há pouco tempo, descobriu-se que as células da polpa de dentes descidos também, as células tronco da polpa de dentes descidos também, elas podem ser armazenadas, tudo bem? Sublinha isso, ó, as células tronco adultas, elas têm seu limite, então elas não conseguem se diferenciar em qualquer tecido. Para que elas consigam se diferenciar em qualquer tecido, elas precisam passar por uma reprogramação em laboratório. Ou seja, elas sofrem um estágio de regressão. E aí, elas são chamadas de células tronco pluripotentes induzidas. Eu trouxe isso para vocês só por causa desse nome. O que são células tronco pluripotente induzidas? Hã? Essas células se dividem em qualquer célula, não é? Qualquer tipo de célula. Sim, mas elas se dividem, não. Elas se diferenciam. Opa! Pode deixar. Elas se diferenciam em qualquer célula, são as células tronco adultas, que se diferenciam em qualquer célula. Por quê? Porque elas passaram por um processo laboratorial de regressão de laboratório. Por isso que elas são chamadas de células tronco pluripotente
induzidas. Eu só trouxe induzidas, é isso. Eu estou confundindo com indiferenciadas. Não. Células indiferenciadas podem se transformar em qualquer célula, ok? As células tronco embrionárias, elas são indiferenciadas, elas podem se diferenciar em qualquer tecido. As células tronco do adulto, não são todas as células. E aí, para elas se diferenciarem em qualquer célula, elas têm que passar por um processo laboratório e elas regridem. E aí são chamadas células pluripotentes induzidas, tudo bem? Só por isso. Bom, então já falei da regeneração, né? Quais são as células que podem se regenerar. Vamos falar do tecido de granulação. O tecido de granulação, eu trouxe essa diferença para vocês também, tá? Que eu achei importante. O tecido de granulação, ele pode ser dividido em jovem ou imaturo, né? Quando ocorre mais ou menos de 3 a 7 dias. E eu tenho tecido de granulação evoluído, que é de 14 a 21 dias. Qual a diferença básica entre eles? No tecido jovem, o tecido de granulação jovem ou imaturo, eu tenho um grande número de vasos, eu tenho um grande número de fibroblastos, sublinho, ó, um grande número de células inflamatórias, né? E a predominância de macrófagos. Quando esse tecido de granulação, ele vai evoluindo, né? Vão passando-se os dias, eu vou diminuindo o número de vasos sanguíneos e aumentando o número de fibroblastos maduros, ok? E aí eu já posso ter macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Sublinho isso aqui também, ok? É a diferença básica entre um tecido de granulação e outro. Após esse período, o tecido de granulação dá origem a um processo fibroso, tá? Que pode durar até 2 anos. E essa invasão de fibras fibroblásticas, né, a gente vai chamar de fibroplastia. Então, o tecido de granulação, depois de um tempo, a gente vai ter a invasão maior de fibras. Também trouxe por causa desse nome, tá? Fibroplastia. Além da quantidade da orientação do colágeno produzido, outros fenômenos influenciam a ocorrência da cicatriz, tá? Deixa eu passar aqui, acho que eu inverti, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos passar aqui rapidinho, gente, para tipos de cicatriz. Depois a gente volta aqui, tá? Ó, tipos de cicatriz. Pessoal do online, pula lá para tipos de cicatriz, para vocês entenderem. Ó, o tipo de reparação. A reparação pode ser por primeira intenção ou segunda intenção. Vocês sabem disso, né? Primeira intenção quando você aproxima o máximo as bordas, né? Com a sutura. Segunda intenção quando elas estão afastadas. A cicatrização, ela pode ser, né, cicatriz hipertrófica. Depois eu vou voltar lá. Cicatriz hipertrófica, quando a cicatriz é mais elevada, tá, do que o normal. Esse aumento, na verdade, é devido a fatores locais e não ao processo intrínseco de cicatrização, tá? Sublinha, desaparece com o tempo. Eu já vi questão também comparando os tipos de cicatrizes, tá? Então, a hipertrófica, você tem um aumento, né, hiper acima, né, maior do que o normal, mas esse aumento não é no processo de reparação do tecido, é fatores locais mesmo, só que desaparece com o tempo. E a gente pode prevenir evitando o traumatismo no local. O queloide, sublinha, o queloide
é a formação excessiva. Aqui sim, a gente tem um problema intrínseco, porque eu tenho a formação excessiva de tecido conjuntivo fibroso e alinizado, tá? Eu tenho um excesso de tecido conjuntivo aí na hora da reparação. E aí eu queria que vocês sublinhassem também, o queloide é muito mais comum em negros, tá? Do que em brancos, na proporção, ó, de 15 para 1. Nossa, bem alto. É muito alto. É muito comum em negro, queloide. Cirurgião plástico adora, né? E aí, ó, coloquem estrelinhas que eu acho que pode cair isso. Qual a diferença entre cicatriz e queloide, né? O que o queloide se diferencia da cicatriz? Primeiro, a cicatriz é um fator local ou fator intrínseco? É um fator local, né? Está associado a traumatismo. O queloide é um fator intrínseco. A cicatriz, ela desaparece com o tempo, né? O queloide, ele não desaparece com o tempo, tá? A cicatriz, ela não invade os limites da área reparada. O queloide invade os limites da área reparada. E o queloide também tem uma característica específica, apresenta recidiva, tá? Às vezes você remove, faz uma cirurgia plástica para remover o queloide e ele acaba voltando. Deixa eu voltar aqui rapidinho, que a gente falou de cicatrizes, agora eu só vou falar quais são os fatores, ó, para vocês entenderem. Quais são os fatores? A gente já viu quais são os tipos de cicatriz, certo? Quais são os fatores, além da produção do colágeno, que vai interferir então na cicatrização? A contração da ferida, a indução epitelial e a resistência da ferida. Vou falar de cada uma delas. Rapidinho. A contração da ferida, né, é a diminuição das distâncias. A indução epitelial, cicatrizes recentes, nota-se uma sobreelevação, né? Então, normalmente, como a cicatriz está recente, ela está mais elevada, depois ela tende a contrair um pouco. E o que eu acho que... E o que eu acho que pode cair, que chamou muito a minha atenção, é isso aqui, ó, a resistência da ferida. Olha o que ele fala. Após a cirurgia, né, eu tenho 70% da resistência da pele normal. Quando a sutura é removida após uma semana, eu tenho 10%, tá? E após 4 semanas eu tenho 50%, tá? Então eu trouxe só por causa dessas porcentagens. Está dizendo que logo após a cirurgia eu tenho mais resistência do que depois de 4 semanas. Que doido. Por isso que eu trouxe para vocês. Isso me chamou muito a atenção, tá? E assim que remove... E o que ele está falando? Que assim que remove a sutura, você ainda diminui a resistência. Por isso que me chamou a atenção isso. Bom, para finalizar, agora é mais tranquilo, ó. Quais são os fatores modificadores do processo de reparo? Eu tenho fatores sistêmicos e fatores locais. Gente, eu até trouxe aí, ó, na apostila de vocês está explicando de que forma cada fator sistêmico e cada fator local interfere na reparação. Mas eu queria que vocês soubessem só quais são os fatores, porque eu acho que eles podem cobrar assim, dos fatores abaixo, quais são considerados fatores sistêmicos ou quais são considerados fatores locais. Já vi questão assim, ok? Então vamos lá. Depois eu te mostro a parte do livro, está isso. Fatores sistêmicos, deficiência proteica, deficiência de ácido ascórbico, vitamina C, vitamina A, anemia, concentração de oxigênio, né, pode interferir também, corticoide e a diabetes mellitus. Dos fatores locais, infecções, né, irrigação sanguínea deficiente, movimentações, corpos estranhos e radiação. E a outra coisa que me chamou também a atenção foi isso aqui, ó.
A reparação de um tecido irradiado, na verdade, é 5 a 10 anos após a radioterapia, ok? Então, depois vocês leem com calma aí de que forma cada fator interfere. Essa parte eu já até falei, né, de regeneração. Então, olha lá, o preenchimento mínimo, parcial ou total da região perdida nos órgãos viscerais e glandulares pelas células renais regenerantes depende. Então, vamos lá. Para ter regeneração, eu tenho tecido vascularizado ou não? Regeneração, não vascularizado, né? Então, a reparação da área vai depender da capacidade mitótica do tecido lesado, né, da capacidade de proliferação, diferenciação e maturação das células, da extensão do dano provocado. Lembra, porque se o dano provocado for muito grande, o organismo não aceita espaços vazios. E aí ele vai preencher aquele espaço vazio com quem? Com tecido conjuntivo fibroso. Por isso que a cicatrização é fibrose cicatricial. Tá bom, vocês estão cansados, tá chegando ao fim. Vamos lá, agora é facinho, para finalizar, ó, 10 para meio-dia, vai acabar certinho. A reparação pulpar, tá? A reparação pulpar, eu só trouxe alguns conceitos. O que é dentina primária, secundária, que eu acho que pode perguntar, porque eles colocaram um quadrinho bem grande aí com a diferença entre eles. Quais são os fatores determinantes da capacidade reparatória da polpa, né? O grau de celularidade, ou seja, polpas mais jovens, que têm uma maior quantidade de células e menor quantidade de fibroblastos, têm a maior capacidade de reparação. Estágio. Quando a gente fala em polpa, eu falo em reparação ou eu falo em regeneração? Vamos ver se eu... Reparação. Por quê? Eu tenho tecido conjuntivo, eu tenho vascularização. Ainda bem que vocês entenderam a aula. Estágio de fibrosamento, vascularização abundante, volume pulpar e a presença de nódulos pulpares. Também está explicadinho aí cada um deles para vocês. E é isso que eu quero que vocês saibam, ó. Nomenclatura e classificação da dentina. Então vamos lá. A dentina ela pode ser classificada quanto à cronologia de formação, como dentina primária, secundária e terciária. Guardem isso. Dentina primária é formada durante a odontogênese, tá? Então a dentina primária. A dentina secundária ela é formada após a erupção do dente. E a dentina terciária, ela é uma terceira geração de dentina que ela é formada em funções de agressões ou lesões pulpares. Tudo bem? São palavras-chave. Classificação quanto à natureza do estímulo. O estímulo ele pode ser fisiológico, que é o normal, né, a manutenção do dente normal. Então, ao longo do tempo, né, com o envelhecimento, a gente vai produzindo dentina secundária. É fisiológico, tá? Ou pode ser a formação de uma dentina reacional de irritação ou secundária patológica. No caso, por exemplo, de agressões dentárias. Então, quando eu tenho uma cárie, a cárie é uma agressão ao dente. O que o dente vai fazer para tentar não combater essa cárie, mas evitar que essa cárie chegue à polpa? Ele começa a produzir mais dentina para evitar que essa cárie chegue à polpa. Então, essa dentina é um tipo de dentina reacional, ou seja, eu estou reagindo a um estímulo. A reparatória, reparativa ou reparadora em lesões pulpares com morte odontoblástica. Lembra da formação da ponte de dentina, né? Aquilo ali é uma dentina do tipo reparadora, né? Eu estou tentando limitar a área de necrose. E a displásica está relacionada à metamorfose cálcica, tá? É um tipo específico de dentina, a dentina displásica.
Quanto ao estado de luz dos túbulos dentinários, eu posso ter a dentina esclerosada ou esclerose dentinária e eu posso ter os tratos mortos. O que é dentina esclerosada? É a obliteração dos túbulos dentinários, né? E o que são os tratos mortos? São os túbulos dentinários vazios. Isso, por retração do prolongamento odontoblástico. Gente, dúvidas? Todas, né? Ó, conselho para vocês. O que eu aconselho? Tem muito conceito. Dá uma lida em casa, assistem a aula teórica, pelo menos aula online, umas 2 vezes, para esses conceitos começarem a firmar. Novamente, quem quiser dar uma lida no livro, tem muita coisa específica, tá? Então eu pincelei as coisas que eu acho que podem cair de chamar a atenção. Tanto que depois de eu fazer a apostila, eu consegui responder as questões da prova do ano passado. Tem 3 questões aí, tá? As 3 falando de inflamação, tá tudo na apostila. E tem uma questão que caiu ano passado, que eu não trouxe para vocês, que era falando de anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório vocês conseguem responder perfeitamente pela aula de farmacologia, tá bom? Gente, obrigada, até a próxima. Obrigada, pessoal do online. Ufa. Boa, Michelle.